Castanha Pop. Começa agora mais uma edição do Castanha Pop, o programa escolhido por Zordon para combater as forças do mal de Rita Repulsa e sua horda de monstros malignos, certo, meu amigo Jackson Tavares? Com certeza, Matheus, e nesse Castanha Pop já estamos aqui com os Power Rangers de Belém. Eles pediram no início pra mim não falar... Yes! Eles pediram pra gente não falar pra ninguém que eram eles, mas é inevitável. A gente tá com o Sérgio Fiore e o Nelson Kataoka, tá certo, Nelson? Isso. Eles são fundadores da RangerCon Belém, um evento de Tokusatsu que já está consolidado. São quantas edições já, galera? Foi a segunda edição. Segunda edição, né? Isso. Foi no mês de julho, certo? Tô enganado? Não, foi em início de agosto, dia 13 de agosto. Certo, e estamos aqui com eles, o Sérgio e o Nelson estão aqui do nosso lado, os Power Rangers de Belém, e vou falar um pouco mais sobre a RangerCon. Gente, estamos gravando esse programa à tarde, então, boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. E aí, fala um pouquinho pra gente, como surgiu a ideia da RangerCon? A RangerCon ela foi só a culminância de um projeto que já está aí há 5 anos, né? O Nelson, no caso, ele sempre teve vontade, na verdade, em 2018 ele teve desejo de fazer um evento para celebrar os 25 anos da franquia, né? Então a ideia foi sendo maturada ao longo do primeiro semestre de 2018 até ser feito no dia 25 de agosto, Nelson? Foi no dia 25, porque a ideia era comemorar no dia 28, porque dia 28 é considerado o dia dos Power Rangers, que foi o dia que a série estreou nos Estados Unidos. Aí, desde então, é comemorado The Power Rangers Day. Todo dia 28? 28 de agosto. Dia 28 de agosto. Todo dia 28 de agosto. Isso, é o legal. ano dos Power Rangers. Domingo agora, inclusive, foi dia 28, né? Que bacana. Isso. Então tá tudo dentro do esquema. Exato. E começou nos Estados Unidos esse dia, foi? Os Power Rangers? Porque foi a data que estreou lá na TV americana. Primeiro episódio na ABC. Primeiro A episódio. adaptação, né? Do Super Sentai na TV Exatamente. norte-americana. Quando estreou lá, no caso. Aí, Curioso, eu não sabia desde então, disso. essa data, o pessoal considera como o dia dos Power Rangers. Ano que vem a gente já comemora. Já comemorou todo mundo junto. Passa um bolo, assim, E colorido. ano que vem, né, Power Rangers vai estar comemorando 30 anos. 30 anos. Gente, Então, 30 tipo, anos de é uma das franquias de maior sucesso no mundo, não é? Sim. Sim. 30 anos ainda tá rolando, tem brinquedo, tá com a Hasbro agora, né? Isso, agora a Hasbro que é a dona do direito da série. Olha, Jackson Tavares, isso é muita coisa, hein? Olha, isso, por falar em muita coisa, são quantas temporadas de Power Rangers? Que eu já me perdi já. Bom, eu que sou fã já me perdi também. Como vou fazer 30 anos, é exatamente umas 30. 30, é uma por ano, né? Isso. Eu lembro que eram bastante. Eu aí acho que são saiu- 28, porque acho que em 2009, 2010 teve um hiato, não foi? Se eu não me engano. Teve o hiato depois de Power Rangers RPM, assim, depois que eles encerraram a Disney. parceria com a Disney, eles ficaram um ano em hiato, aí pra depois, em 2011, voltar de volta pra Saban. Exatamente. Que aí veio o Power Rangers Samurai. Exato. Isso. Entendi. Eu gostei muito dessa retomada da Saban e ela começou uma dinâmica de fazer 2 temporadas, né? Sim. Sempre uma normal, regular, e a outra super. É um Isso. período super. Exato. Eu acho bacana essa dinâmica. E pra vender brinquedo também. E pra segurar também o elenco mais um pouco, né? Porque às vezes ficava aqui... só uma temporada. Era só uma Isso. temporada que lançavam. Eram, em média, só 40, 45 episódios, eu acho. Força Mística tem um pouquinho mais de 32. 30. 32 episódios apenas. Isso é pouquíssimo, Foi é uma muito temporada pouco. que eu acho do caramba, sabe? Eu gosto da temporada do Força Mística. Na verdade, muitas temporadas assim da era Disney já foram encurtando assim, o número de episódios, diferente da era Saban, que às vezes as séries duravam uns 45 a 48 episódios, mais ou menos. Já era maior. A primeira, a Mighty Morphin Power Rangers, teve 3 temporadas. 3 né? temporadas. Teve troca de elenco. Bom, deixa eu uma pergunta pra vocês. Vamos dividir um negócio. Power Rangers é o quê? São super-heróis japoneses, né? Power Rangers é uma adaptação dos famosos Super Sentai do Japão, que no caso começou em 1975 com Go Ranger, que foi o primeiro Super Sentai, com heróis coloridos, sempre liderados por um vermelho. Aí então, Rai Saban viu aquilo, ele achou que seria bacana levar pra América, pro mundo, né? Só que, claro, naquela época também as produtoras americanas tinham muito assim preconceito em colocarem uma série só com atores orientais. Sim. Então, Rai Saban pensou, então vamos adaptar e substituir os japoneses por atores americanos. E foi no que deu. Só que
ele brigou com muitas produtoras para tentar encaixar a série, porque além de ter esse preconceito com orientais, eles também tinham o lance da violência, porque eles consideravam as séries Super Sentai muito violentas. Então eles tiveram que dar uma reduzida em algumas coisas, maneirar para poder realmente pegar e sempre ensinar que, no caso, os Power Rangers só lutam com monstros. Eles nunca brigam assim por motivos pessoais ou qualquer coisa do tipo. Então, isso sempre foi mostrado na série, que eles só lutam com monstros. São heróis, né? São heróis Exatamente. naquele estilo mais tradicional. Eles reforçam muito essa parte. Isso, e uma coisa que eu queria até perguntar pra vocês, que eu vi em vídeo, salvo engano, mas eu queria confirmar com vocês. As cenas de luta dos Power Rangers não eram gravadas nos Estados Unidos, né? Eram gravadas no Japão e trazidas de lá. Originalmente, as primeiras temporadas, tudo que era filmado nos Estados Unidos, como o orçamento era muito baixo, eles aproveitavam quase tudo que podiam da versão original. Cenas de monstros, transformações, robôs gigantes, tudo isso era 99,9% era aproveitado do material original. Conforme foi entrando mais dinheiro no caixa, com faturamento, eles começaram a fazer meio a meio e chegou uma fase, inclusive acho que foi na época da BVS, que era a divisão da Disney, que eles faziam todas as filmagens quase simultaneamente na Nova Zelândia. Que, aliás, até hoje eles filmam na Nova Zelândia, a série, né? Então hoje, para você ver como o orçamento deles melhorou um pouco, agora eles fazem as filmagens quase 80% do que você vê nas temporadas atuais são filmagens originais feitas para Power Rangers. Eles usam muito pouco do material original. Eles utilizam mais, as cenas do robô gigante, do Megazord. Dos Megazord. A maioria das cenas do Megazord são cenas japonesas. Mas, assim, se for ver as cenas de luta hoje, a maioria eles estão fazendo por conta própria. O que comprova o sucesso da franquia, Sim, né? Cada vez menos no material original. Sim, inclusive, uma curiosidade é que até no robô gigante agora, o que eles fazem, as cenas no interior do Zord são americanas. Eles criaram um cenário só para eles fazerem as próprias interações, em vez de usar do japonês. Exato. Porque eu descobri recentemente isso. Foi um choque pra mim, né? Descobri que não era Quebrou toda a magia, né? Que não era gravado, era gravado separado, né? Eu descobri. Aí, nossa. Aí faz sentido, até porque na versão original dos Power Rangers, o amarelo era um rapaz. Sim. Na versão japonesa era homem. Era aí rapaz. já em Power Ranger já era mulher. Na hora que mudava das cenas dos adolescentes para eles já caracterizados, dá pra perceber, né? Que era um dublê, né? O Jason era mais forte, você vê que ele dava emagrecida. Porque assim, na verdade, muitas equipes originais japonesas, isso desde os anos 70, elas eram, às vezes tinha só uma mulher mesmo, e o amarelo era um homem. E aí, como tinha toda uma questão de representatividade, ainda há uma questão de representatividade no grupo, eles sempre acharam melhor um jeito de encaixar mais uma personagem feminina, geralmente era o amarelo. E depois foi trocando, né? E nas versões norte-americanas, vocês podem me confirmar, porque é muita coisa, né? Em algumas temporadas teve uma troca. Um rapaz era amarelo e uma moça era um branco, uma coisa assim. Eu me lembro no Tempestade Ninja teve um Ranger amarelo. Teve um Ranger amarelo e teve uma Ranger azul. Em Tempestade Ninja. Em Tempestade Ninja teve Na essa atual troca. temporada Power Ranger Dino Fury, pela primeira vez tem uma garota Ranger verde. Sim, sim. Pela primeira vez. E originalmente era um rapaz, no japonês, mas eles fizeram um truque pra colocar ela como verde. Inclusive, é uma cena muito interessante, porque ela foi uma cena filmada na Nova Zelândia pro Power Rangers, que é o seguinte: quando ela se transforma da primeira vez, ela está de saia, e ela vira pro preto, que também acabou de se transformar. Não, peraí. E ela arranca a saia e fala: saia não faz o meu estilo. Interessante, né? Da Chegou diversidade na que moral. já entra, né? Na moral, Chegou na moral boa. mesmo. Sim. Foi bacana a cena. Eu tô gostando do Dino Fury, ainda não terminei. Eu Mas tenho que começar. Eu tô curtindo a Porque série tinha bastante. não, era Dino Trovão, né? Esse é Dino Fury, né? Tô Já confundindo. teve Tem o- 3. Dino teve Trovão. Dino Charge, né? Sim. Dino Charge, exatamente. Que depois Agora é o Dino Super Charge. Isso. E agora o Dino Fury, que é o atual. De novo, voltando à pegada dinossauro. E Aqui minhas ressalvas com uma isso. observação, né? Boa. Vocês estão sabendo, assim como já tá rolando agora nos Estados Unidos a segunda temporada do Dino Fury, foi confirmado que o mesmo elenco do Dino Fury vai estar nessa terceira temporada, só que vai se chamar Power Rangers Cosmic Fury,
foi confirmado esse fim de semana na Power MorphCon nos Estados Unidos. Cara, que legal. Então você cara. tem uma noção de continuidade que nem tinham nas séries O Mind Morph. originais, né? Exatamente. Porque Mighty E Morphin ressalvas dura 3 principalmente. temporadas, mas a galera continua... Tinha Ali, uma de certa relação forma. com as temporadas anteriores, Isso. depois... eu acho que se encerrou no espaço, essa franquia original, se não me engano. Era né? Zordon. O pessoal diz que é a Era Zordon se encerrou Que era no onde ia espaço. acabar a série, na verdade. Isso, era Zordon. E depois começou a vir adaptações um pouco mais diferentes. Teve o Resgate, que é uma coisa mais policial, né? Like Speed Resgate. Isso. Que eu achei até interessante na época, eu assisti. Eu não gostei muito do Força do Tempo depois do espaço, certo? Não. Não. Galáxia Perdida veio... É Galáxia Perdida. Eu gosto de Depois Galáxia do Perdida. espaço. Galáxia Perdida. Como eu falei, é uma coisa que já tá É o que eu embaralhando. falo, eu gostei justamente do rompimento. Aí eu vou ser um pouco diferente de vocês. Eu gosto justamente da ideia de, tipo, ter uma equipe nova a cada ano. Uma chance de você conhecer outros personagens que sejam igualmente carismáticos, que você vai se envolver. Então, quando você tava na fase do Turbo, eu já tava, poxa, de novo os mesmos caras. Tipo, o Tommy só faz trocar de roupa. E já tinha acontecido uma troca de elenco, né? Ainda bem que os Oscar não gastam dinheiro pra fazer essas coisas, porque toda vez tem que trocar o poder. E o Zord, muda o Zord também. E a outra ressalva que eu tinha, que eu ia falar antes, é que eu não tenho mais paciência pra tema de dinossauro. Os dinossauros. Quando o original que deu origem a Dino Fury, que é o Rio Soldier, foi anunciado, eu pensei que o tema ia ser dragões, de repente puxando do Game of Thrones e tal. Aí quando eu vejo dinossauros de novo, nossa. Acendeu a luz não tem Acendeu a luz dinossauros, vermelha. lá vem. Eu entendo o Sérgio, eu Se não entendo. for carrinho, é dinossauro. sentido. Eu entendo o Sérgio. Eu sou fã de franquias. Olha, se não botar dinossauro, tem que botar ou ninja, ou tem que botar carro de novo, não. De novo. Inventa uma coisa nova e tal. Eu entendo como o Sérgio se sente. Eu sou fã de franquias de horror. E é anunciado mais um filme do Jason. De novo, mais um filme do Jason. E aí vem o maravilhoso Jason X. Jason X, que não é pior que Jason vai para o inferno. Na dúvida, fica com o Jason dos Power Rangers. O Jason dos Power Rangers. Tá O aqui. Jason X parecia um monstro de Power Rangers, se vocês prestarem atenção visualmente. Verdade, aquela coisa metalizada, né? Isso. É E no verdade. espaço puxado. ainda, se apaixonou no espaço. Só faltou Daí, botar quem faísca. sabe? Só Gente, faltou soltar faísca. que loucura foi essa que deu, né? E quem sabe, ele parece o vilão de Power Rangers. Já pensou um crossover entre Power Rangers e Jason X? Teve com as Jason tartarugas versus Jason. ninja, né? Jason versus Jason. Pois é, Jason versus Jason. Quem é Eu melhor acho que Jason? o Jason Ranger levava melhor, porque ele luta karatê. Mas é difícil, porque o Jason nunca morre. Esse também não, ele depois Ninguém- ainda virou o Ranger dourado, cara. Nunca se pensou em pisar no Jason com o Megazord? Já tentaram explodir. Eles têm robôs gigantes lá, que robô são pelo amor de Tem que Deus. esmagar o... Já tentaram explodir, já explodiram o corpo do Jason. Eu não sei quem venceria, se é o robô gigante, se era o Jason, eu não entendo. Mas seria um bom crossover. Cara, eu concordo. Com as tartarugas ninjas foi legal. Sim. No espaço. Fui. Né? Que teve no espaço. Não só no Isso. espaço, como também teve um crossover nos quadrinhos. Que inclusive esse encontro com as Tartarugas Ninja foi bacana porque eles se encontraram com os Mind Morphin e as Tartarugas Ninjas morfaram. Sério? Os Rangers perderam os poderes nesse quadrinho, então as Tartarugas tiveram que substituir eles e eles morfaram. Ou seja, seguindo cada um a sua cor também. O Ranger laranja. Não, no caso assim, não é exatamente laranja. Tipo assim, se eram os 5 Mind Morphin, né? Tipo, Rafael, que usava máscara vermelha, virou Ranger vermelho. Virou Ranger Leonardo virou Ranger azul. O Donatello que virou Ranger preto e o Michelangelo virou Ranger amarelo. Tá, mas e foi a uma boa. April virou Ranger rosa. Detalhe. Cara, que legal. Aí, né, olha. Aí o Casey Jones, sei lá, podia virar o verde depois, né? E uma segunda Não, sabe adaptação. que Qual é o virou nome verde? desse quadrinho, Destruidor. Nelson? Ah, ele morfa como o Ranger verde. Destruidor virou Ranger verde. Foi. Que é uma boa sacada também. Sim, qual- Conhecendo do Qual é o Destruidor. nome desse quadrinho, Nelson? É Tartarugas Ninja e Power Rangers, da Boom Studios. Ah, da Boom Studio, né? Isso. Eu Vou botar comecei aqui, a vou ler o botar. início dos quadrinhos da Boom, né, de Power Rangers. Eu gosto muito, eu gosto principalmente como eles aprofundam os personagens. Exato. Que na série não tinha muito Não. isso. O arco do Tommy, por exemplo, eu acho sensacional. Não, eu acho legal do quadrinho porque eles exploraram coisas que a série não mostrou. E, assim, diferente da série, o quadrinho dá pra se expandir muito mais coisa. E eu tô achando legal porque, por exemplo, vocês sabem que no meio da segunda temporada os atores do Jason, Zack e Tem saíram por desentendimentos salariais e tal, por salário. Vocês Eram acreditam que salários baixos que eles Sim, recebiam, vocês bem abaixo do piso acreditam? do sindicato dos atores lá, né? eles falaram que o salário que eles ganhavam era o mesmo de um funcionário do McDonald's? Aí, Pra vocês terem uma ideia. Pra você ser o Ranger vermelho, né? O Ranger, Olha, o mas Ranger aí é que amarelo. tá. Nos quadrinhos eles deram uma sacada assim interessante pra essa saída deles. Na verdade, não foram pra uma conferência de paz, eles foram pra uma missão no espaço.
Ou seja, o Jason, o Zack e a Trini viraram os Omega Rangers. Eles foram pro espaço lutar contra seres pelo universo. Digamos assim, uma saída bem melhor do que o da série, né? Sim. Conferência de paz. Exatamente. Assim, a gente criança assistindo, Só ok, que, né? assim, é interessante porque, ainda assim, eles... Eu não vou dar spoiler do quadrinho, mas, assim, eles tiveram que meio que mentir pros outros Rangers que eles iam pra essa tal conferência. Sendo que, na verdade... Era outra missão. Era uma missão secreta. Era uma missão segredo. secreta. Mas é uma boa exatamente. sacada. É dentro do universo expandido, né? Isso. Castanha Pop! E agora, atualmente, vai rolar uma saga agora nos quadrinhos, onde vai aparecer um vilão chamado Death Ranger. Olha, só pra vocês verem, é um Ranger Ômega também, só que o sinistro dele é o fato de ele ter uma boca de forma de caveira. Um Ranger da morte mesmo. Inclusive, ele é um Ranger Ômega dourado. Nessa saga, até o Andrews e o Zen do espaço aparecem nessa saga. Andrews encontrou um morfador Ômega dourado. Ele queria poder fazer o Zen despertar, que ele tava em coma, né? Aí o que acontece? Ele volta à vida, só que ele volta com a mente desse Death Ranger. Só que esse Death Ranger, ele queria um corpo mais forte pra poder utilizar. O que ele faz? Ele pega o corpo do Jason. É claro. Ou seja, que é o Jason virou o Death cara. Ranger. Interessante, né? Que legal. Um Ranger, assim, já vilão, né? Isso. É, um pouco parecido com a história da Rita nesse novo filme dos Power Rangers, né? De 2017, né? Isso, que ela era Ranger Verde, né? Isso. Aí, parentesco com o Zordon, essas coisas. E que depois ela iria passar os poderes pro Tommy, né? O Tommy, ele é anunciado Tipo assim, brevemente, ele é né? mencionado na cena pós-crédito do filme. Mas assim, isso foi só menciona o nome dele. Infelizmente chega a aparecer. não deu o retorno esperado. que eles Eu achei uma esperavam. pena porque Eu gostei do acho filme. que deu aquela profundidade que faltava às vezes na série. Isso. E é uma coisa que eu até questiono um pouco, porque vê como as coisas é diferença de cultura, né? Eu acho que é uma das minhas ressalvas em relação ao Super Sentai e ao Power Rangers, que é essa questão de que lá a Toei, ela nunca teve problemas de colocar, assim, não digo a violência, mas tipo a violência, a questão das profundidades, valores e temáticas assim que pudessem ser mais complexas para um seriado que é exibido domingo de manhã no Japão, né? Tipo, público da idade pré-escolar, mas eles colocam porque eles entendem que as crianças vão entender que aquilo ali é uma obra de ficção com uma mensagem para elas assimilarem, como nós assimilávamos as séries japonesas quando assistíamos quando éramos crianças. E eu vejo que Power Rangers, muitas vezes, a Nickelodeon, pelo menos nessas temporadas mais recentes, que ela fez antes da Hasbro assumir, ela me parece ficar muito travada em relação a isso, em mostrar não sei se era partia dela ou se partia de executivos, de cercear muito qualquer coisa. Tipo, você vê que tem um casal de namorados aí, mas eles mal podem se aproximar, a questão da violência não pode mostrar. Eu acho até que isso é uma opinião pessoal minha, é uma forma até de subestimar a criança, de achar que ela não vai entender que aquilo ali é uma ficção, tipo uma brincadeira, como nós entendemos, né? Jackson, tem uma pergunta aqui pro Sérgio e pro Nelson, que é assim, vocês criaram, né, o grupo, os Power Rangers de Belém e tal, e eu quero saber da onde vem esse desejo, né, de curtir Power Rangers, por que vocês gostam tanto assim de Power Rangers, cara? Assim, eu sempre gostei de Tokusatsu, isso era fato. Mas aí, quando eu conheci um amigo, Renato Lobo, ele que começou com um cosplay, ele fez acho que o primeiro cosplay de Ranger Verde aqui em Belém foi ele que fez. Isso no ano... Em 2016, por aí. 16, foi em 2016. O Renato não faz no cosplay do Jaspion. Deadpool também e o Jaspion também. Sabe? Sim, pois é. Aí, ele me apresentou uma galera que fazia capacete, uma galera de fora, né? Aí eu conversei e tal, eu encomendei até um capacete até com o Wagner Alves, que ele é de Minas Gerais. Encomendei, aí eu pensei depois assim com o Renato, por que a gente não faz uma equipe? Aí eu pensei, bora encomendar uns capacetes e tal. Aí conheci mais uns amigos, eu fui convidando, chamei o Sérgio. Aí eu fui chamando quem estava disposto a querer participar. Procuramos alguém para fazer as roupas. E aí foi tipo assim, surgiu meio como uma brincadeira. Todo mundo já gostava da série, já acompanhava. A gente só queria uma formação completa
participamos de um Animazon em 2017, a gente foi participar do evento, mas eu não esperava que a gente fosse chamar tanta atenção, porque foi muita gente querendo tirar foto, querendo ver o Ranger de perto. E isso foi bacana, a gente fez até uma apresentaçãozinha Mas totalmente de com palco. nostalgia, né? Sim. A pessoa tem aquele sentimento, poxa, tô aqui do lado do Ranger vermelho, do lado do Ranger branco. Lá vai, tem muito peso. aquela afetividade com a série, né? E eu te vai falo e que bate isso parte muito, inclusive, dos mais velhos, assim. A empolgação é muito mais dos mais velhos, de tipo... Os pais se empolgam mais do que os filhos. Aí, no caso, o Nelson e eu, é bom te falar isso, tem uma história antiga, assim, de amizade. Eu conheci ele em 2004 e foi o cara que basicamente me trouxe de volta esse universo de herói japonês que eu tava totalmente afastado. Eu fui conhecer as séries que... As mais atuais da época. As mais atuais da época, e daqui em diante eu fui seguindo com ele e tal. E assim, nós fomos as primeiras pessoas a fazer cosplay de Tokusatsu aqui em Belém, né? Na época eu fiz um Ranger branco assim, bem assim, diria simplório. Ele fez um Kamen Rider mais moderno. E depois a gente fez um grupo de Kamen Rider também. Eu, minha irmã, um amigo falecido já, e ele. E a gente manteve essa amizade, tudo. Inclusive fui padrinho de casamento dele na época, tudo. E aí um dia ele me trouxe essa ideia de que queria fazer um grupo completo, até aproveitando a amizade dele que tinha com o Renato Lobo, aprendendo o que ele aprendeu sobre confecção, sobre a expertise que vinha vindo com o tempo de melhor confecção de capacete com fibra de vidro e tudo. E a coisa foi tomando uma outra proporção. Mas começou como uma brincadeira e, na verdade, para nós, embora tenha aquela coisa da gente fazer eventos e tal, a gente mantém como uma brincadeira que, na verdade, é o que mantém essa atividade saudável, né? Legal, olha só, o produto Power Rangers alavancou a amizade de vocês. Interessante isso, né? Um grupo de pessoas com uma coisa em comum forma um projeto desse super bacana. É uma super equipe cara, mesmo, uma super né? Porque são amigos de verdade. do trabalho em equipe, exatamente. Igual os Rangers da série, eles têm uma amizade muito forte, né? Apesar de toda amizade tem uma briga que se resolve. Sim, claro. A amizade deles é igual à amizade dos Rangers da série. E voltando ao fato de vocês... Eu choro, cara, não faz isso não. E voltando ao lance de vocês formarem essa equipe, se vestirem, caracterizarem, é interessante, porque já olha esse capacete, que eu tô olhando pra esses capacetes, são lindos, cara. Maravilhosos. Olha só, então isso aproxima muito quem é fã, os mais velhos, como vocês falaram, dos Power Rangers, da série. Então é interessante isso, né, porque, sei lá, alguns anos atrás, pensávamos, pra tirar uma foto ao lado de pessoas caracterizadas, tinha que ir em eventos grandes, fora do estado, até fora do país. Agora não. Isso é muito importante. Muito importante. Já vou chegar nisso daí. Tem um impacto tão grande que uma vez a gente estava fazendo um evento no Centur, acho que era uma Semana do Japão, que era um evento da Nippo, e teve uma vez que a gente ficou parado em frente a um cenário do evento, e as pessoas vinham lá tirar fotos com a gente ou filmar. E teve essa moça que ela não quis tirar foto, ela não quis fazer vídeo. Ela só foi lá abraçar. Onde que fazer? Eu só queria abraçar vocês. Nossa. Exatamente, traz Existe aquela afetividade. Um afeto aí nisso Afeto. tudo. Porque ela falou assim mesmo, ela queria abraçar cada um e ainda falou que ela assistia... Ela fala assim mesmo, eu via vocês na TV. Bacana. Que legal. Eu via vocês quando eu era criança. E você falou sobre um negócio interessante de coisas ter que ir para eventos de fora, de Belém. E aconteceu um fenômeno muito legal quando a gente fez a primeira Regecon, que foi o seguinte. 2018, né? 2018. Isso. A gente aqui em Belém, que gosta dessas coisas, não só Power Rangers, mas de outras coisas também, a gente sofre muito porque os grandes eventos, eles são realizados tipo em Fortaleza, como o Sana, ou o Anime Friends, Em São ou Paulo, o CCXP e tal. A gente sofre muito com isso, a gente fica lamentando porque não pode estar lá, nem sempre pode estar lá, porque passagem de avião, toda a logística é muito complicada. E quando a gente anunciou um evento de Power Rangers, que era uma coisa que até então ninguém estava fazendo, a gente começou a ver um fenômeno contrário acontecer, que as pessoas quando a gente publicou o evento que ia fazer e as novidades que iam acontecer, a gente começou a ver comentários do tipo assim: poxa, eu queria estar em Belém, por que não tem essas coisas em São Paulo? E geralmente a gente ouve o contrário. Pois é. E isso me fez perceber, e nos fez perceber, que um dos objetivos do nosso grupo, e até de um evento como a Rangercon, é justamente esse: fomentar o público de Tokusatsu aqui de Belém,
mas também mostrar para o resto do país e para nós mesmos também, enquanto cidadãos daqui da capital, que Belém está assim dentro deste cenário de eventos, dentro do cenário cultural. Nós temos plenas condições de fazer coisas iguais também. A gente não pode se sentir inferior. Não, a gente temos estrutura, temos conhecimento, temos vontade de fazer. Então é produzir e mostrar para fora e para nós mesmos que nós podemos aproveitar também, né? E é para as pessoas também que dizem que em Belém não tem opção. Estamos aqui oferecendo uma opção de tipo, não, a gente pode produzir também nossas coisas, podemos produzir nossos cosplays, podemos fazer os nossos eventos temáticos também, temáticos, que é muito importante fazer eventos temáticos, que eu acho legal. E é isso, a gente acaba percebendo que a gente tem uma missão um pouquinho maior nisso. O Jackson não vai deixar eu mentir, não é só porque eu tô gravando aqui com vocês, não. Mas eu já tinha comentado com a galera do Castanha que a gente foi na RangerCon desse ano, agora em 2022. E assim, a gente pirou muito nas coleções, nas fotos, no show do Ricardo Cruz. Sim. Então assim, cara... Só um mega ponto. evento. Esse rapaz é super fã do Ricardo Cruz. Já tem A isso, gente eu também. conversei com o Ricardo Cruz, gente. Que isso? E assim, ver as músicas lá, né, do Mighty Morphin Power Rangers, ver toda a caracterização dos outros Rangers da franquia, não só da primeira, e isso mexe muito com nostalgia, mexe muito com afetividade, nos faz lembrar de tempos mais simples, né? De tempos de maior pureza, digamos assim. É um tempo que eu não tinha preocupação, parceiro. Eu assistia os Power Rangers na TV, pra onde ligava, ia estudar, pseudo-estudar, Jogar o Game Boy. Era um Game Boy. Isso pra esperar outro dia pra passar o outro episódio. Eu posso fazer uma pergunta pra vocês dois? Pode. Aliás, pro Nelson também, se ele quiser. Eu sei que eu sou entrevistada, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se cada um de vocês tem uma lembrança dessas nostálgicas específica da série, assim, que te... Assim, uma lembrança específica, nostálgica, relacionada a assistir Power Rangers na TV, assim, da juventude. Se vocês têm, assim, uma forte, assim, pra vocês. Tenho várias, mas tem uma cena que eu sempre fico com ela na cabeça, uma cena cômica. E é besteira, mas eu fico com ela na cabeça porque eu assistindo eu gostei, eu achei engraçado, eu era criança. Num momento do Turbo, quando o Adam vai pegar o morfador dele, eles estão numa ilha, salvo engano, e vai pegar o morfador dele e tá quente. Ele deu um grito, ai! Assim, eu não sei se foi a dublagem ou foi o... que eu achei muito engraçado, ele gritou, au! Ele ficou balançando a mão. Eu, criança, eu achei aquilo engraçado, eu comecei a rir. E é uma lembrança muito forte que eu tenho do Turbo Power Ranger. Mas o mais é um dos forte... teus favoritos, é o Turbo, né? É o Turbo, é um dos Até meus hoje. favoritos. Mas uma lembrança um pouco mais dramática que eu tenho é do espaço. Quando o Andrews, ele conta a história do Zen. Amizade que eles tinham. Que é pesado. Não, assim, mas no caso, eu tava falando, assim, de você como pessoa, assim, um momento que você viveu legal, assim, por causa de Power Rangers, assim, assistindo na TV, ou brincando disso, ou coisa assim. Tu tens, assim? Tenho. Década de 90, a gente criança, Menino assistindo... Jackson. Menino Jackson, brincando pelas ruas da Marambaia. Cara, era uma moda, digamos assim, para as crianças, os Power Rangers. Então, saímos na rua, sabe como é criança? É sapé, quer brincar de porrada, quer brincar... Então, todo mundo era Power Ranger. A briga mesmo era pra ver quem era o Ranger vermelho. Sempre, né? Ah, isso era selado. Ok. Pra mim, tudo bem. Eu adorava o Ranger branco. Entendeu? Então é uma época bem gostosa pra mim, porque assistia na televisão, à tarde eu ia brincar me sentindo Power Ranger com os meus amigos. Aí cada um, enquanto o pessoal brigava pra ser o vermelho, eu tava de boa sendo branco. Todo mundo queria ser o Jason, todo mundo queria o dinossauro, aquela coisa, porque o dinossauro do Jason era melhor. O T-Rex. Gente, vocês não sabem, eu serei o branco que já foi verde, que para mim foi o Ranger melhor. Ele é lendário, Ele é o tigre branco, né? É o Ranger do Tommy. Eu tenho uma lembrança, principalmente do Força Animal. Força Animal hoje não é uma das minhas temporadas favoritas, eu gosto muito. Eu lembro muito do Força Animal também. Principalmente porque eu tive um morfador do Força Animal. Então, na época de escola, eu levava pra escola e falava, olha só, gente, o Ranger Leão, eu quero o Ranger Vermelho, né? Era da infância. E aquela musiquinha que tocava no morfador, dando os bips do controle, aquilo ali pra mim era mágico. Porque a esperança de que realmente eu posso ser um herói, de que eu posso me transformar
em uma pessoa que possa ajudar a humanidade. Eu tenho muito isso com Power Rangers, porque Power Rangers sempre trouxe a mensagem de valor. O Jackson falando mais cedo da amizade de vocês, né, que é uma super equipe na vida real, que retrata, né, uma super equipe do universo fictício da fantasia. Independentemente dos Rangers terem as suas desavenças nos episódios ao longo das temporadas, sempre no final eles montavam um Megazord. Ou seja, sempre no final eles abriam mão das desavenças por um bem maior. Sim. Então, assim, Power Rangers me criou com essa parada. E o Força Animal, principalmente por ter tido o Morfador. Nelson, tu tem essa lembrança, assim, uma forte, assim? Eu queria dividir uma com vocês também, mas deixava por último, porque eu acho que Eu tenho, assim, uma, assim, acho que é mais agora recém, assim, atual, né? Porque eu passei por, assim, uma série de depressão, né? Eu tava desmotivado por um monte de coisa, não tava querendo fazer mais nada. E, não sei, depois que eu vesti o traje e comecei a fazer esses trabalhos em eventos e eu via a alegria não só das crianças, como também dos adultos vendo a gente, interagindo com eles, isso me fez, assim, voltar a ter mais ânimo para fazer as coisas, fiquei mais, assim, motivado. Voltei a, digamos assim, dizer, a vida é bela. Legal, a gente pode legal. fazer as coisas novamente. Eu falo assim, eu digo que hoje em dia, Power Rangers me salvou da depressão. Exatamente, cara. É interessante ouvir a tua história. Porque o que pra muitos parece ser uma besteira, entendeu? Para outros não é muito sério. Sim. Entendeu? Então, você dizer que os Power Rangers te tiraram da depressão, é muito importante salientar que esse produto da cultura pop tem um efeito, qual o efeito que ele pode causar. Ele te causou um resgate, né, podemos dizer. Então é muito interessante e bonito contar esse tipo de história para as pessoas. Castanha Pop. Tem muita gente que tem vontade de fazer um Power Ranger. Só que alguns sentem vergonha por causa do físico, por causa da aparência. Mas eu falo que, gente, isso nunca impediu a gente de fazer grupo. Nenhum de nós é atleta, ninguém de nós tem um fisiculturista. Então, tipo, a gente usa porque gosta, porque é um hobby prazeroso que a gente se diverte usando. Então, digo, agora, se você deixar de fazer as coisas que gosta só pelo que os outros vão te dizer, aí tu não vai viver, gente. A gente foi divulgar RangerCon no local. Aí na minha frente, o cara falou: o Ranger branco tá desnutrido, não sei o que. Nada disso, isso aqui não é impedimento. Mas é claro, eu falei com todo bom humor, não ia esculachar o rapaz ali na hora. Meu irmão, eu tô ligado à rede de morfagem. Não tem nada a ver, eu tô completamente repleto do puro poder. E uma coisa que o Nelson falou que eu achei interessante, que é essa questão de ter ajudado ele no período de depressão. Vestir essa roupa de fato, ela é um desafio, porque fazer qualquer cosplay em Belém, no clima que a gente vive. que é uma série que vai ficando mais quente com o tempo, a cada ano que passa. E você veste uma roupa que você fica dos pés à cabeça, totalmente fechado. Vestir essa roupa pra mim nos primeiros dias foi um desafio, porque eu tenho, assim como ele teve depressão, eu tive síndrome do pânico, eu tive ataque de ansiedade, então, tipo... E eu não sabia nem fechar esse capacete sozinho. Ele ficava irritado comigo, porque, tipo... eu não queria... porque ele queria ficar mais tempo sem capacete do que com capacete. Aí, às vezes, eu tirava, ele só fazia, tipo assim, um gesto, tipo, bota esse negócio de volta. E eu deixava sem as presilhas soltas. Tipo, só fazia ele... Aí ele ia lá e pregava de novo. Legal. Até a ocasião em que eu mesmo peguei o capacete e comecei a treinar, tipo, tirar e colocar as presilhas sozinho. Mas eu entendo as pessoas que botam a primeira vez e sentem um pouco de pânico. Então, colocar esse capacete toda vez, as primeiras vezes, e ainda hoje, ele é um teste de resistência, porque você tem que estar sempre preparado para fazer isso, tem que ter um preparo psicológico, físico. E é legal porque tem um poder, de certa forma, de você colocar e, tipo assim, é como se você tivesse... Na Fórmula 1, você entra no cockpit, você bota o capacete e você vai. Pode estar chovendo, pode estar pista escorregadia, pode estar o que for, mas você vai lá e você encara o desafio, entendeu? É interessante, é uma sensação, né, de diferença. Você põe um capacete, pô, sou Ranger branco, sou Ranger vermelho. Não, é tipo, primeira vez que eu vesti a roupa completa, tipo, eu fiquei um bom tempo olhando no espelho, tipo, olha, rapaz, vira um Power Ranger mesmo. Faz a alegria da galera. Vai cair a ficha, né? Sabe aquela sensação de quando você é criança e bota o toalha no pescoço? Sim. Eu acho que deve ser isso amplificado 20 mil vezes, assim. Tipo, de fato, eu sou um herói agora, né? Eu posso ser um super-herói.
Gente, uma pergunta pra vocês. Tem muita divisão da série, né? Porque a gente falou desse período, Saban, Disney. Eu queria entender, pra galera que tá ouvindo aqui A o Disney programa... passou muitos anos distribuindo, né? Foram 6 anos, 6 a 7 anos. Por aí. Eu lembro que até em DVD algumas temporadas foram lançadas no Brasil. Foram. Sim, foram. Eu sei que... Força Animal, se eu não me engano, foi lançado. Tempestade Ninja foi lançado, Dino Trovão, SPD. SPD eu lembro que eu loquei numa locadora que existia perto da minha casa todas as temporadas. Era tudo. Eu acho que mas é tudo. SPD era muito legal. Eu acho que todos os episódios Era eram muito legal. 6, 7 DVDs, cada um ia com um título. Eu assisti tudinho porque eu gostava da SPD, eu achava interessante a história da SPD. Aí, mas eu não tenho certeza se as outras foram lançadas, mas teve muita, como vocês já mencionaram, muitas que a Disney passou a lançar e jogar para locação, para venda doméstica. Hoje em dia ela já não faz mais isso, a Disney saiu da mídia física no Brasil, ela não lança DVD felizmente. nem Blu-ray, só importado, né? Isso. Mas E aí? seria legal, né? Porque tem empresas que... Pra colecionador, né? Isso, que relançam produtos de outras. Tem, no Brasil, as mais fortes são obras-primas do cinema, a Versátil e a Classic Line, independente, relançam produtos. Aqui no Brasil não teve, mas nos Estados Unidos eles lançaram uns boxes especiais com quase todas as temporadas, para colecionadores. Inclusive, Colecionadores, fizeram Produtos específicos, né? eles fizeram um em formato do capacete do Ranger Vermelho, mas os DVDs, saíam pela parte de trás. Pois é, lá Jackson, fora... coloca na lista de compra do Castanha Pop. Pois é, Vai rolar. lista do Castanha Pop e lista do Jackson, né? 2. É interessante que lá fora eles dão atenção para esse tipo de produto. Aqui seria uma boa se uma dessas distribuidoras se interessasse. E trouxesse Mas a aí franquia. são O negócio questões é burocráticas, empresas que preço. tiverem interesse. Eu acho que aqui o Preço consumo também. de mídias, ele é um pouco... na falta de uma palavra melhor, eu vou ter que usar essa. Eu acho um pouco volúvel, porque quando houve, por exemplo, a troca do VHS pro DVD, foi uma febre, foram trocando tudo. Blu-ray, mesma coisa. Mesma O coisa. DVD foi sendo marginalizado. E você vê que depois de um tempo, o Blu-ray, nem aparelho de Blu-ray você achava mais. Aí hoje você tem um serviço de streaming, a pessoa foi largando de mão. Inclusive depois da pandemia, né? A partir da pandemia, a Disney, como você falou, ela largou de mão assim, o mercado. Mais mudanças no mercado. Eu achei isso muito precipitado, porque o consumo ainda existe. Existe. E eu acho que eu como colecionador, eu ouço muitas críticas às vezes, porque eu tenho lá em casa a minha coleção de DVDs e tudo, eu mantenho quando eu posso, até ter um DVD que eu gosto, eu compro, porque eu entendo que o consumo, ele não existe nada de definitivo mesmo nele. Hoje o streaming, ele tá lá campeando como preferência, assim como as TVs acabam, mas daqui para amanhã esse serviço pode não ser mais viável por alguma razão de Uma mercado. coisa que o Jackson sempre pontua quando a gente conversa, De né? repente, Netflix, ela muda o seu estilo, a Disney Plus muda a HBO, a própria HBO Max agora parece que ela vai ser extinta, vai se fundir com a Discovery. Isso. Então, são sempre mudanças que Vai acontecem. sofrer modificações. São mudanças que acontecem e a gente fica à mercê disso. Exatamente, você fica à mercê, você fica refém. Então você tá ali assistindo um dia, mas amanhã pode ter uma mudança que você não vai ter aquele produto mais disponível ali, como acontece. Agora, uma coisa interessante é que nos Estados Unidos agora eles estão vendendo DVDs de Super Sentai. Ou seja, eles estão trazendo os Super Sentais, as versões originais. Shout Factory, né? Isso, e estão lançando nos Estados Unidos. Que legal. Tem uma onda de tokusatsu rolando, né? Sim. Kamen Rider Pelo também mundo. eles estão lançando agora em DVD também, completo assim, lá nos Estados Unidos. Então, estão trazendo o universo Tokusatsu realmente pra lá. Aí aqui eu digo quem tá trazendo é só a Sato Company. A Sato, Tanto é que ele faz parceria com algumas streams da vida, né? Tipo, tem a Prime, a Amazon, tem essa Pluto TV também, tem algumas coisas. Assim, ainda é meio limitado, porque não eles Como se estão trazendo umas ainda coisinhas. Caminhando, né? Começando Isso. algumas E coisinhas é até um no pouco mercado mais estranho, porque consolidado. em tese o Brasil ele já tem uma certa tradição de gerações passadas de trazer esse tipo de heróis para o público, até em TV aberta, mas infelizmente ele esbarra numa questão cultural que, assim, infelizmente, filmes, séries produzidas no Oriente. No Oriente não, mas também as séries também dos Estados Unidos, elas só cumprem uma função, que é tapar buraco da programação. Inclusive, o que aconteceu com os heróis japoneses na Band foi isso. Na época da pandemia, sim. Porque foi o seguinte, como não estavam tendo os campeonatos de futebol, estavam tudo suspenso, então eles colocaram as reprises que deram uma baita audiência no primeiro momento,
Mas assim que teve todo aquele imbróglio da dublagem do Kamen Rider, né? Sim. Aí eles, e com a volta dos primeiros campeonatos, eles tiraram. Com a promessa de que talvez colocassem em um outro horário, mas isso nunca se aconteceu. Olha como você trata esse produto, né? Em 94, 95, a RBA, que já tinha sido uma concessão da Manchete, ela já era uma concessão da Band. E ainda assim, lá na RBA mandaram comprar as fitas das séries que estavam sendo exibidas lá no Sudeste. Ou seja, acabava Barra Pesada, tu assistia Kamen Rider RX e Soul Brain. É verdade. Foi uma surpresa pra mim. Castanha Pop. Cara, eu quero entender as fases dos Power Rangers. Certo. Porque a gente tem Saban, Disney... Onde começa e onde termina cada fase? Pra galera que tá ouvindo aqui o podcast ficar situada. Você quer onde fazer? assistir. Eu posso falar. Vai lá. Vamos lá. Que é uma onda, né? Primeiro começou com Saban, certo? Começou com Mighty Morphin. Isso em que ano? Em 93. Bons tempos. 1993. Os tempos do menino Jackson correndo na Marambaia. Aí depois veio... Aí Mighty Morphin teve 3 temporadas. Depois veio Power Rangers Zell. Veio o Turbo. O Zell foi a primeira troca de uniforme? Isso, primeira troca. O Tommy de branco virou vermelho. Nessa Eu lembro, era temporada. uma estrela, né? O visual dele. Isso, eu lembro. inclusive no meu gosto tem desse até um visual. cosplay dele também. É. Eu gosto muito desse visual do Zil. Ah, tu tem, Sérgio, esse cosplay? Eu usei na Ranger Com agora. Ah, Já lembrou. Teve um Zell vermelho, mas também tinha um Zell dourado capacete. também no dia. Não, esse eu não consegui reparar. Pois é, aí depois teve Turbo, Espaço, Galáxia Perdida, Resgate, Força do Tempo. Assim, eu digo assim, a Era Saban foi até Força do Tempo, porque quando veio Força Animal, tava já no início assim com a parceria com a Disney, era o final da Era Saban com o início da Era Disney, o Power Ranger Força Animal. Agora, depois que veio o Tempestade Ninja, já foi uma temporada que já foi 100% Disney. Aí depois veio Dino Trovão, SPD, Força Mística, Operação Ultraveloz, Fúria da Selva. E por último teve o RPM, que o pessoal subestimou a série, mas a série é muito boa. É um futuro distópico, né? Isso. Muito. E é muito melhor que a muito de RPM. É muito muito melhor melhor que que a a versão- contraparte japonesa. Olha só que legal. A versão japonesa é muito infantil. Aí tu vai assistir essa versão Power Ranger, ela nem parece que é Power Ranger. Tinha briga no presídio, tinha um momento Prison Break, né? De briga de presídio. né? Tinha uma parada mais sombria. Confere. Na época que saiu, eu ouvi falar, mas não cheguei a conferir. Eu vou... Recomendadíssimo. Tá anotando já. Aí, O RPM ele teve depois uma parada diferente, né? Porque o protagonismo ele era dividido, né? Entre o vermelho e o preto. Isso. Não tinha Não era isso. um tremendo. É porque o Ranger. Ranger Preto ele é totalmente assim, bad boy. É aquele badass mesmo, só que Entendi. o pessoal curtia bastante ele. Mas tinha o vermelho também não deixou de ter sua importância, mas assim, o pessoal curtiu muito esse Ranger Preto dessa temporada. Tem uma mudança de atmosfera aí, como vocês descreveram, né? Que era uma coisa assim mais de boa, né? Os outros, esse aí já é um pouco mais sombrio. sombrio. Porque não foi dominado, Você passa no mundo apocalíptico. É Interessante. tipo uma parada até meio Mad Max, sabe? Power Rangers encontra Mad Max, cara. quase Aí isso. vem Crossover RPM. no futuro, porque tinha um vírus que dominou a humanidade. Meio Matrix também, um pouquinho. Um pouco também com a Skynet também, Skynet. Exterminador do Futuro. Pois é. Bom, Tem e muita essa Skynet parada. no meio, moleque. Não, você fala que os vilões, negócio o ficou Império sério. é formado. Os monstros eram tudo robôs. Ó. Os monstros eram robôs. Pois é, então foi uma pegada muito legal. Aí, continuando. Aí, depois de RPM, a Disney ainda tentou. Eles reprisaram o Mighty Morphin, só que eles reprisaram fazendo assim uma reedição. Só que ficou muito estranho e tosca, porque, tipo assim, eles botavam onomatopeias em cenas de luta. Tipo o Batman dos anos aquele 60. pulo, né? Isso. Ih, gente, Eles que fizeram isso? Pra que esse tipo A de ideia coisa? foi, tipo assim, pra relançar em brinquedos de novo. Aí, depois disso, a Disney já tava cancelando já o contrato com Power Rangers. Aí, durante essa fase, o Rain Saban voltou e pegou de volta. O pessoal diz que nessa fase é chamada a Era Neo Saban, Neo Saban. que começou com Power Ranger Samurai. Aí depois veio o Power Ranger Super Samurai, pra depois vir o Power Ranger Mega Force, Super Mega Force. Tá amarrado. Essa temporada o pessoal tem um pouco assim...
tem gente que ama e tem gente que odeia. É uma temporada comemorativa, né? A gente vai entrar no mérito dela depois de explicar por quê. Legal. Pois é. Aí depois veio o Dino Charge, Dino Super Charge, Ninja Steel, Super Ninja Steel, pra depois... Aí depois veio a temporada Beast Morphers, que já foi uma temporada que já foi assim. Já o final da era Neo Saban com o início da era Hasbro. Ou seja, a Hasbro já tava negociando tudo, já tava nessa... Aí, sim, depois, finalmente, era Hasbro, 100% Hasbro, que é com o Power Rangers Dino Fury, que é o que tá passando atualmente. É interessante essa mudança de direitos que passou os Power Rangers. Começou com Saban, depois foi pra Disney, voltou pra Saban. Geralmente envolvia aquela coisa de ter aquela empolgação de fazer alguma coisa e chegar num ponto que eles não sabiam mais o que fazer com aquele produto. Ou às vezes considerar ele muito dispendioso pra dar continuidade. Eu acho que esse é um ciclo que acontece muito em Power Rangers. É porque chega uma hora que fica difícil, né? Às vezes, eu acho eles criarem novas histórias, às vezes adaptar uma coisa nova, vai ficando um pouco já funilado, né? Isso. Essa criatividade. Mas é legal como a franquia consegue se manter, né? Ela assim, consegue se manter. Mesmo trocando os direitos. É impressionante como ainda tem muito material intelectual e hoje, como vocês falaram lá no começo do episódio, cada vez menos do material original é adaptado, né? Tem muitas coisas que são inseridas já nas gravações. Feito por eles mesmos. Inclusive existe relatos de que a Netflix, que também está produzindo material relacionado, ela quer fazer algo totalmente dela, assim, sem ter que depender de adaptações. Muito embora o Cosmic Fury deva ser uma adaptação ainda. Mas com o mesmo elenco do Dino Fury. Isso. Assim, tá rolando especulação que talvez aconteça mesmo com a terceira temporada do Mighty Morphin, que talvez eles aproveitem os trajes do Dino Fury, mas mudem os Zords, como aconteceu na segunda temporada. Que vieram os Thunder Zords, Isso. Né? Ou, ao mesmo tempo, podem fazer, eles vão pegar outro Super Sentai, adaptar e fazerem eles mudarem de uniforme. Parecido com o que foi feito em Mega Force e Super Mega Force. Algo desse tipo. Nossa, tem que ficar falando disso. Algo desse tipo, ou mesmo... Só que bom, né? De Mighty Morphin pra Zell também, nunca se sabe. Entendi. Ou fica a Funko semelhança. pro espaço também, que teve essa mudança também. Fica essa semelhança aí, né, com as primeiras temporadas. Porque eram mudanças, assim, bem bruscas, né, de uniforme. Perdia um poder, ganhava um novo. Ganhava um novo. Isso. Aí do Zell já foi pra aquele visual do Turbo, né? Que apesar de ser a temporada que eu mais gosto, mas é a temporada que eu acho o uniforme um dos mais sem graça. Eu não gosto. Tem eu acho uniformes feio. piores, cara. Mas tem piores. Pois é. Eu não gosto, por exemplo, do Ninja Steel. O Zell era um dos uniformes mais bonitos que tinha. Ela é lembrada, tá ali nos anos 90. Pra mim, ela foi bem marcante. Eu quis fazer o Zell, inclusive, na época, porque foi a temporada que marcou a transição pra mim, porque eu mudei do Rio pra Belém. Porque eu não sou de Belém. Tu é carioca. Sou. Pois então, quando eu vim morar em Belém, acho que eu passei meu primeiro Natal aqui, acho que o segundo, eu lembro que eu acho que fui no Magazan e eu lembro das coisas que eu encontrava lá, principalmente muito brinquedo de Zé, os robôs gigantes, assim, que eu nunca tinha visto de perto, assim, sabe? Tanta opção de brinquedo, aquilo, ainda mais aquele clima de Natal, né? Naquele momento da vida, então ficou muito marcante pra mim. Então quando a gente estava no grupo, eu já pensei, não, se um dia que eu for fazer um vermelho, eu vou fazer o Zell. E foi o que eu assisti muito na Fox Kids. E teve a Jetix também. A Jetix também. Eu acompanhei muito na Jetix. Acompanhei muito na Jetix. Eu tenho muito que agradecer a Jetix, porque ela me salvou de uma coisa muito perigosa. Tenho de contar um segredo pra vocês que só o Nelson sabe. Por uma época eu já fui hater de Power Rangers. É sério isso? O Jackson edita na parte, né, Jackson? Tu tira essa parte, né? Não, pode deixar. Pode deixar. Eu também fui. Você pode deixar isso aí. Cara, eu também fui. Que louco isso. Cara, de não gostar mesmo dessa parada. Não, foi questão cultural, porque assim, ao mesmo tempo que ele me trouxe de volta, aos Tokusatsu em geral, eu também lidava com um grupo de pessoas que, assim, elas eram haters, assim, eram muito, assim, não eram haters, mas elas eram muito, assim, incisivas em ser protecionistas do material original, né? Tá. Que, tipo, só o Tokusatsu que presta, só o... e tudo, e assim... Power Ranger é uma cópia. Eu entendia o aspecto de que a parecia... resposta padrão de sempre, né? Eu entendia aquele aspecto de que era uma apropriação cultural, do tipo, os japoneses fazem todo o trabalho, os caras se aproveitam e lançam como se fosse uma criação deles. Eu entendia isso, eu ficava meio assim, pô, nada a ver e tal. Eu era mais
inflamado em relação, não, porque isso é absurdo, tem que ser toxicidade na TV aberta, não sei o que. E aí depois eu pensei, cara, não, é uma visão diferente. Primeiro, que eles não estão fazendo pelas costas, eles pagaram pra fazer. Autorizado, exatamente. Então não é cópia. É mesmo que você vê um remake de um filme, você pode gostar do original, você pode ver a versão americana se você gostar, não tem problema com isso. Em vários momentos, como vocês falaram, a própria adaptação aqui superou o material original. Tem momentos, eu vou chegar nessa parte, inclusive. E você vê nas convenções, os próprios atores japoneses e os americanos se dão muito bem, né? Tem uma relação legal. Interagem bem. Então, se os caras estão de boa com isso, os produtores estão de boa, se os donos de ambas quem sou eu no jogo pra dizer que... E eu fico feliz, inclusive eu fico feliz, porque eu dei uma amadurecida nesse aspecto. Eu vejo muito cara da minha idade que não é assim, que é totalmente radical ainda. Eu não quero... Esse pessoal são apelidados de manchetossauros. Porque ainda é aquele pessoal que é preso só os tokusatsu da manchete. Eu até brinco, não viu mais nada. Órfãos da manchete. Não, por exemplo, eles acham que Power Ranger é cópia de Super Sentai. Eles falam que Kamen Rider o melhor só é o Black, não tem outro, porque ele diz que os de Kamen Rider hoje são tudo viadinho, ou tudo... Pra o pessoal fala mal. Esse tipo de coisa. São os órfãos da manchete. Sabe o que é engraçado sobre o Kamen Rider? É porque assim, o Black ele foi um ponto fora da curva por causa do visual dele, que ele é escuro e tal. Mas se você pegar o padrão dos Kamen Riders, são heróis coloridos. Sim. Então, a gente pegou uma anomalia quase, uma coisa diferente, e a gente achou que aquilo era o padrão. Eu mesmo achava isso também, mas depois você vai ver os novos hoje, se o cara for ver os novos hoje, tipo o Exceed, por exemplo. O cara vai ter tem um Kamen Rider cor-de-rosa. Só que isso não interferiu na série nem nada. A série é ótima. Tipo assim, Decade foi um Kamen Rider de cor magenta, como é chamado ele, né? Mas o pessoal dizia que ele era cor-de-rosa, mas, foi um Kamen Rider badass. A gente ainda tem um problema com isso, né? Digamos assim, não sei dizer... Conservador? Conservadorismo nesse sentido, né? Uma observação. O Super Sentai que tá passando atualmente no Japão, que é o Dawn Brothers... Maravilhoso. Pela primeira vez, colocaram um Ranger rosa. Um homem Ranger rosa, pela primeira vez. Eu recomendo... 30 Brothers. 30 anos atrás ia ser um absurdo, né? Exato, o pessoal já tá com preconceito do caramba. O risco do produto ser cancelado ia ser grande. Hoje em dia já tá com coisa mais aberta, né? Pra poder fazer esse tipo de adaptação. A franquia muda, os tempos mudam. Essa nova versão, Dawn Brothers, ela é bem diferenciada porque a primeira que provavelmente não vai ser adaptada. Então estão puxando muito mais pra cultura do Japão do que qualquer coisa. E outra inovação é que tanto o rosa quanto o preto são totalmente feitos em CGI. É mesmo, é? Eles não são, assim, pessoas vestindo, porque o rosa, ele é... Um fazão gigante. perna comprida. E o preto, ele é um cachorro. Cara, olha essa sacada. Ele é um cachorro, assim, o físico lembra muito os personagens do Sonic. É mesmo? A lógica é porque essa nova temporada, essa série é baseada numa lenda japonesa muito famosa. Folclore japonês. O folclore japonês, que é a lenda do Momotaro, o garoto que nasceu dentro de um pêssego, que foi combater demônios. Então eles adaptaram. E a narrativa... E hoje é o Sentai atual que tá... É o que tá passando atualmente. Cai mais pra comédia, tudo. Eu já digo que é o melhor dessa década, pra mim. Olha só. Assim como o da década passada foi Gokaiger. Que o pessoal teve preconceito com o visual deles e tal, mas assim, se tu for assistir, tu esquece tudo esse negócio de visual. Realmente passa a história é interessante. A história é legal, sim, funciona. Castanha Pop. Jackson, aqui pro nosso final do programa, o que tu acha da gente perguntar pra galera aqui dos Power Rangers de Belém e pra gente aqui do Castanha Pop também, quais as temporadas favoritas de vocês? Eu tava esperando essa parte, mano. Precisa falar sobre isso. Tava esperando essa parte. É a temporada que eu falo, cara, aquela essa que foi daqui... marcante. Aquela que faz a gente quebrar a mente, assim, qual? Tá aí, que é complicado. Olha, eu vou dizer, pra mim foi Espaço. Por que Espaço? Tá. Poxa, foi uma época, assim, que época boa em que a Fox Kids, eles exibiam a série tanto de tarde como à noite, né? E eu não via de tarde porque eu tava na escola na época. Então, tipo, só tinha tempo de assistir à noite. E à noite passava sempre lá para 10 da noite, mas... caramba!
Pra mim, eu tava acompanhando assim, tenso, porque já tava chegando na etapa final, já tava tendo aquela dominação do mundo. Eu digo, caramba, como é que isso vai... Tipo, eu nunca tinha visto nas temporadas anteriores, porque, tipo assim, era sempre os vilões, assim, sendo feitos de bestas ou bobos e tudo mais, só que não. Aquela vilã Astronema, ela simplesmente... Ela conseguiu dominar o mundo. Foi, o Astronema deu um baita do Exato. trabalho. Ela invadiu, Ela se juntou com os outros vilões invadiram outros planetas, ela tava atacando A Rita, né, apareceu. isso, a Rita, o Império das Zed. Máquinas, Divatox do Turbo, pois é. Tudo. Então, tipo, o lance mais polêmico realmente foi o Andrew tendo que destruir o Zordon pra poder salvar todo o universo. Então, tipo, isso foi marcante, porque realmente foi uma batalha final. Uma coisa que eu não via desde, digamos assim, Changeman, Flashman, digamos. Aí o Andrews no espaço, ele carregava muita coisa, porque ele era o único Ranger espacial que tinha, né? Sim, antes da chegada. os outros eram da Terra, Ele exatamente. tinha um grande peso. Tinha um grande peso. Pegava muito peso. Então é isso, o Nelson escolheu Espaço. o espaço como a temporada favorita. Bora pro Jackson agora. Mas é bacana o espaço, eu gosto pra Espaço eu caramba gosto. também. Jackson. Cara, o meu é o Turbo, né? Eu gosto muito do Turbo. Digamos assim, é pelo fato das histórias, apesar de ainda se passarem na Alameda dos Anjos, eu acho o enredo de cada episódio melhor do que do Mighty Morph e do próprio Zell. É por isso que eu gosto mais do Turbo. Ela foi evoluindo. E o filme é muito bom, né? O filme é bacana, que deu início ao seriado, né? E os acontecimentos seguem pro espaço, que é a minha segunda favorita. Que é o próprio do espaço. Que vem o caso dos Rangers espaciais, o lance de já sair da Terra, né? Explorar missões fora da espaço. Terra, no espaço, sim. Exatamente. E por isso que o espaço tem um lugar bem especial no meu coração. Que bonito, cara. Que bonitinho, olha que bonitinho, Leandro. Obrigado. Isso é muito bonito de dizer, um espaço especial no coração. Sim, eu tô ficando até vermelho aqui já. Fala de nostalgia assim mesmo, né? Mas é bacana. Sérgio. Pois é, o Nelson queimou a minha do espaço e tal. Mas assim, Mas assim, eu vou falar o seguinte. Eu posso escolher espaço também, mas não é só pela questão dos Não acontecimentos. é como o espaço marcou, né? Mas Muita é porque gente. eu já ia falar antes, porque espaço, ela marcou uma lembrança muito bacana de mim. Que eu lembro de eu estar com os meus 16, 17 anos, eu estava numa atividade da escola, que eu ia passar ali era ali na Cremação, eu acho. Era Cremação. E era um dia que ia estrear Power Rangers no espaço, no Fox Kids. Ia estrear 1h. E era num sábado. Era eu num lembro. sábado. E eu, tipo, deu meio-dia, eu já tava agoniado pro ônibus voltar pro colégio. Aí eu, tipo assim, sabe, eu penso, que foi, Sérgio? Nada. Aí, tipo, o ônibus parou na Brás de Aguiar, eu estava em Santa Catarina. Parou na Brás de Aguiar, peguei minha mochila, desci com tudo. Sérgio, eu saí correndo, passei, fui correndo pra casa. Eu naquela época não tinha chave de casa, eu batendo, abre. Eu só Quero ver meu Power Ranger. eu troquei, eu não troquei a pessoa, eu só botei uma bermuda de casa, lavei a mão, servi de prato de almoço, assim, pulei no sofá, liguei, procurei, cadê? Cadê Aí, Fox Que Kids. legal, cara. E pá, pra pegar o primeiro episódio de Power Rangers no espaço. Assim, é a melhor lembrança que eu tenho, assim, daquela época, assim, de... Eu lembro também, primeira vez que eu Só assisti. cortando um pouquinho o momento, o espaço tá tão marcante que a gente já tá até planejando fazer um grupo cosplay completo de espaço. Massa. Opa, É, que queremos, legal. queremos. Legal, Vai isso ser- é show de bola. É, vai ficar bacana. E fora que o espaço começou, pra mim, o que foi um grande ponto de virada na franquia, que foi começar a colocar outros atores pra fazerem outras histórias, pra contar outras histórias. Eu gosto muito A franquia mudou a partir Galáxia Perdida por causa disso. Inclusive, sou muito amigo da Kendrix, muito obrigado. Olha aí, Porque, sério, a Valerie Vernon, ela me segue no Instagram. Vai, de segue volta. no Pra quem não sabe, a Candace é a Ranger Rosa do Galáxia Perdida. E a gente às vezes Cara, legal. a gente troca Olha ideia só de essa- arte, essas coisas assim, ela pinta Eu lembro quadros dela. também. E, Que ela, viagem é essa? e aí ela conversa comigo às vezes e tal. Ela também é fã de Star Wars, aí tipo. Da próxima vez que a gente chamar você, é bom que a gente já tem um contato dela, a gente já traz ela. Assim, E Matheus, faltou falar o teu. É esse mesmo. Qual foi o Cara. teu favorito? Cara, olha só, na época eu tava muito na vibe de Harry Potter. Eu acho que vocês já sabem o que vem por aí, já né? saquei. Tá muito na vibe de Harry Potter, magia, então aí eis que vem. Força Mística. Que eu vejo uma galera que reclama do Força Mística, assim, eu acho muito diferente. Os uniformes têm capas
Você para pra pensar, é muito também cara da Disney, né? E é muito cara Disney, porque Pois você é. vai falar... É um conto de fadas, né? Sim. Então, assim, eu gosto muito do protagonismo, por exemplo, que o Ranger Vermelho tem na história, né? Eu achava que na época era uma história tão desenvolvida quanto a do Andrews no espaço, no sentido de protagonismo, o Ranger Vermelho, a questão do parentesco dele, tem uma importância disso. Do pai dele ser um vilão no início da Exatamente. E o mais- O power-up dele, ele Sim. combina com um dragão, cara. E olha que Isso interessante. o visual era maravilhoso. Sim, e inclusive essa coisa do Power Up, que foi uma coisa que foi inventada de Power Rangers, né? Que não tinha no japonês. E outra coisa, o aspecto do protagonismo do vermelho. O ator escolhido, a nacionalidade dele, Power Rangers, a partir da Disney, passou a ter muito mais um elenco mais multiétnico, assim. O Firaz Virani, que é o vermelho, é o primeiro de ascendência árabe que participou do elenco. Que legal. Pois é, né? A gente não- Sabia disso. antigamente a gente não via muito, né? Hoje tem bastante. Hoje já tem bastante. Tem Tem até vários. Rangers brasileiros também. Tem 3 pelo menos. Três né? brasileiros. 3 atores brasileiros. Sim. Quais são? Olha. O amarelo de Tempestade Ninja, ele é brasileiro. O Ivan, Saraivan, O I- Davi Santos. Davi Santos, o Ranger Dourado de Dino Charge, ele é brasileiro. Inclusive, uma amiga minha de fora, ela foi na Power Morph, encontrou com ele lá e conversou com ele em português e tudo. Foi Legal, interessante. cara. E a mais recente foi uma Ranger Rosa. A Ranger Rosa, ela é brasileira e ela já participou até de Malhação. Qual a Tá aí, Ranger ó. Rosa do... Ninja Steel. Ninja Steel. Do Ninja Steel? A Rosa é brasileira. Cristiane Lopes. Eu adoro o personagem dela. E ela fez Malhação. Eu acho que eu sei quem é. Pois é. Eu gosto muito do personagem dela no Ninja Steel. Eu sei quem é ela nos Power Rangers, mas eu não sabia que ela era brasileira. Ela é uma brasileira que ela mora nos Estados Unidos, na verdade. né? É, isso. Gente, uma franquia de quase 30 De anos. fato, ela era brasileira. Uma Ela franquia é de quase brasileira. 30 ela anos. tá Tem viva ainda. muita história pra contar. Tem muita história pra contar. Eu gostaria de agradecer, hoje agora que nós todos sabemos, né, nossas temporadas favoritas. Estamos mais íntimos, né, que a gente sabe. Quem sabe a temporada favorita de Power Ranger fica mais próximo. Galera, eu queria agradecer aqui o Sérgio, o Nelson, que vieram aqui no programa hoje, né, do Castanha Pop, conversar sobre o grupo deles, Power Rangers de Belém, e também sobre a Ranger Con, que foi o primeiro evento temático de Tokusatsu do Brasil. Galera, Não, na verdade não. Do Brasil não, né? não é do Brasil? Não, de Power Rangers foi o primeiro aqui do Brasil. E de Tokusatsu? Não, eu já tinha feito uns 10 anos atrás. Ah, Aqui sim, no- é porque então tem, de tem, Power tem Rangers essa... foi o primeiro. Power Rangers foi o primeiro. É, Tá, tem essa tá. diferença, né? Então, que fizeram o primeiro evento de Power focado em Rangers. Power Rangers aqui a nível Brasil. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Dá pra ver pela cara do Jackson, pela minha cara, que a gente tá muito feliz e empolgado falando sobre esse assunto tão legal que são os Power Se Rangers. rendesse, ia durar a noite toda, né? Ficava trocando ideia. Mas o lanche é que a gente continua. Liga pro Marcinho. E o Massinho aí, que a gente vai ficar aqui até Burger King. não, o horário do Não, Heraldo. mas eu não posso. Sacanagem. Não, mas é interessante, tem muita coisa pra contar, bicho, né? Se a gente for levar, a gente fica 5, 6 horas, sei lá, conversando a respeito. Mas é isso, é interessante, cara. Mas sempre fica um gostinho de quero mais também, né? Exatamente. Então, a gente pretende chamar vocês outras vezes. Aí sempre vai ter um assunto pra gente destrinchar, debater aqui. Sei lá, exemplo, categoria de Ranger Vermelho. Qual o melhor Ranger Vermelho? Não entrou nesse A gente mérito. não entrou nesse mérito ainda, né? Mas Eu não deixa falei pro mal de próximo Megaforce episódio. ainda. Ainda não falou mal de Megaforce. Eu não falei mal ainda da Galáxia Perdida, que o Sérgio gosta. Mas, Te perdoo. mas é isso, a gente sempre vai ter um assunto bacana pra falar. Na próxima vez que vocês vierem, a gente monta um quadro, uma pauta bacana a respeito Opa, disso. bacana. Beleza. Quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, É Por só onde entrar nas acha? nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, os Power Rangers Belém. Tem também a página do Facebook e também temos nosso canal no YouTube, os Power Legal, Rangers de legal. Belém. Legal. Vou anotar aqui. YouTube. Então é isso, gente. Procurem mais sobre Power Rangers, né? Vão atrás mais também de outras séries da cultura japonesa. Tem séries Isso, muito bacanas, sim. tem histórias muito boas aí. Changeman, Jaspion. E não só as clássicas, né? Mas É, não, tem as coisa atuais boa também. também. Atuais também. rolando. As séries Ultraman também são muito boas. Também Assim, Orb. Orb, Gosto do Orb. X também, muito bom. Jinga, eu gostei pra caramba. E as séries de Kamen Rider também são muito boas. Recomendo bastante. Tipo, o pessoal subestima o visual de alguns. Tipo, por exemplo, Kamen Rider X-Sage. O tema dele é videogame. E ele é rosa. E tem olhinhos. E tem olhinhos. Só que, cara, a história é muito boa. Eu sei.
Ele subestimou, eu falei, assiste. Por mais de 10 anos eu subestimei. Assiste. O foca na história. Foca na história. Te foca na Porque história que vai tu assiste todo a mundo vai história, sair tu feliz. esquece visual, tu esquece as coisas. É só ficar ligado no Castanha Pop, no Spotify, no YouTube, acompanha também a gente nas redes sociais. Jackson, vale lembrar que esse programa aqui é realizado com apoio do curso de Comunicação Social da Universidade da Amazônia. Isso, a gente gravou esse programa aqui no Labicom, Laboratório de Comunicação da UNAMA Alcindo Cacela. Você quer saber mais sobre os cursos da UNAMA? É só acessar o UNAMA, o site da UNAMA, que você fica por dentro de tudo quanto é curso. Você pode escolher o curso que você quer fazer, você pode vir aqui conversar com as coordenações do curso, você pode visitar as fanpages da Universidade da Amazônia, tem o Facebook, tem o Instagram também, que você pode olhar toda a estrutura que a universidade oferece. Você pode fazer comunicação, como a gente fez, mas você pode também fazer relações internacionais, história, tem curso de moda também na UNAMA, engenharia e muito, muito mais. Curso bom que não vai faltar. Curso bom que não vai faltar. Acessa lá o site da universidade que você fica por dentro. É isso aí, galera. Mais uma vez agradecer ao Sérgio Fiore e ao Nelson Catalca. Gente, muito obrigado pela participação hoje no Castanha Pop. Esperamos vocês em próximas edições, viu? Pode que chamar, a gente vai pode tocar chamar. papo aqui. A gente adorou muito. Qualquer oportunidade que a gente puder voltar, a gente vai voltar, com certeza. É isso aí, tamo junto. Valeu e até o próximo programa e sem opressão, hein?